Olá, galerinha do nono ano, bom dia! Vamos iniciar mais uma aula virtual? Antes de nós iniciarmos o nosso tema de hoje, eu gostaria de parabenizar a aluna Ana Clara Deina, porque está sempre fazendo as atividades, está entregando tudo em dias. Parabéns, Ana Clara, continue assim, que Deus te abençoe cada dia mais. E para a gente poder iniciar o estudo das ligações químicas, nós precisamos revisar o nosso assunto da aula passada. E na nossa última aula nós estudamos sobre a tabela periódica. E lá naquele vídeo contou a história da tabela periódica, né? E eu peguei um elemento da tabela, tá? Nós vamos observar aqui o nosso exemplo, que é o irídio, tá? O irídio, ele está aqui para mostrar para nós como que a tabela periódica funciona, porque nós vamos precisar entender a tabela periódica para poder realizar as ligações químicas. Então, todo elemento químico, ele possui um número atômico, um número de massa e uma configuração eletrônica. E todas essas informações estão contidas na tabela periódica. Vamos conhecer cada uma delas. Esse número aqui, 77, corresponde ao número atômico do irídio. Só o irídio possui esse número. Aí, esse número que está aqui embaixo, 192,22, é o número de massa que o irídio possui. E esses números que estão aqui ao lado, tá? Esses números aqui correspondem à configuração eletrônica, tá? Então, o que seria a configuração eletrônica? Porque a massa eu consigo compreender o que é. O átomo possui seu núcleo e a partir do peso que tem no seu núcleo, né? A partir do peso não, a partir da quantidade de matéria que tem naquele núcleo, eu tenho a massa do elemento, né? Que corresponde a esse número aqui. O número atômico, ele corresponde à quantidade de elétrons também que o elemento possui, tá? Então, se eu somar todos esses valores, eu vou encontrar 77. E a configuração eletrônica, para que eu preciso saber disso tudo aqui se eu sei que a soma é 77? Vamos ver então um pouco sobre a configuração eletrônica. A configuração eletrônica, ela me mostra a quantidade de elétrons que existe em cada uma das camadas, tá? Do elemento. Nesse caso aqui a gente já tem um outro elemento, tá? Que é a platina. Então a platina, vamos ver aqui a configuração eletrônica dela. Cada círculo desse é uma camada, chamada de camada de valência, tá? Então, na primeira camada de valência, a platina, ela tem um elétron, 2 elétrons. Olha aqui, 2 elétrons. Na segunda camada de valência, a platina possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Olha só quanta platina tem, 8 elétrons. E assim vai, 18, 32, 17 e na última só tem 1, tá? Então é isso que a configuração eletrônica ela quer dizer, é isso que ela representa. Ela representa a quantidade de elétrons que possui em cada camada dessas da nuvem eletrônica, tá? Ou seja, da eletrosfera, que é onde os elétrons eles estão distribuídos, tá? Onde eles estão. E aí, o que acontece? Agora que eu compreendo uma configuração eletrônica, você vai aprender agora sobre a regra do octeto. Então, o que é a regra do octeto? Essa palavra octeto vem do número 8. Então, vamos ver o que essa regra nos diz. Essa regra diz que para o elemento se tornar estável na natureza, ou seja, para ele estar em equilíbrio, para ele encontrar paz e harmonia, para ele ficar zen, é necessário que ele possua 8 elétrons na última camada de valência, assemelhando-se aos gases nobres. O que seriam esses elementos gases nobres? Vamos ver aqui uma tabela periódica para ter uma ideia. Na tabela periódica, os gases nobres estão localizados nessa região aqui, ó, e só são esses, são pouquíssimos. Eles são chamados de gases nobres porque é como se eles fossem reis e rainhas. Eles são da nobreza, são todos poderosos. E também porque eles têm uma característica em comum.
Essa característica é que eles não fazem ligações com outros elementos, eles não têm atividade contínua como os outros elementos. Eles não, como se eles estivessem de boa, relax, na paz. Eles estão na paz realmente. Então, o elemento ser um gás nobre é ele ser ricão, ser da nobreza mesmo, tá? Então ele não tem nenhum tipo de preocupação. Enquanto que todos esses outros elementos aqui, eles têm uma preocupação. E a preocupação deles é encontrar o equilíbrio, a estabilidade. E aí que entra a regra do octeto. Tá? Então aqui nossos gases nobres, todos eles estão obedecendo a regra do octeto, tá? Com exceção do gás hélio, que nós vamos estar falando sobre ele. Vamos ver aqui esses elementos de forma um pouco ampliada. Vamos ver aqui, ó. O que você pode observar que tem de comum nesses números, nessas configurações eletrônicas? Olha então a última camada. Todos, com exceção do gás hélio, têm 8 elétrons na última camada de valência. É só isso que a regra do octeto diz, que para o elemento estar no equilíbrio, para ele estar estável, ele precisa ter 8. Se ele não tem 8, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que se ligar com alguém, ele vai ter que se virar, dar o jeito dele para arranjar 8 elétrons, né? Ou para ficar conectado aí com alguém, né? Ajudando alguém, outro elemento, para que ele possa ficar na estabilidade, no equilíbrio. Ele é um elemento instável quando ele não possui 8 elétrons. Então, vamos falar um pouquinho sobre o gás hélio. O gás hélio ele é uma exceção a essa regra. Por quê? Porque ele só tem uma camada e nessa camada ele só tem 2 elétrons. Ele não tem 8, né? Mas, no entanto, ele está no equilíbrio com esses 2 elétrons, tá? E por que acontece isso? Por que ele é então um gás nobre se ele não tem 8? É porque ele possui essa característica de não se ligar, de não ter nenhum tipo de reação, nenhum tipo de atividade com os outros elementos, nenhum outro elemento, tá? Então, ele obedece essa característica. Então, ele não tem 8, mas ele também não tem ligação, não tem relação com os outros elementos, tá? E fora o hélio, existem alguns outros elementos que também fogem à regra do octeto, tá? Algumas situações entre alguns elementos que um é satisfeito, ele fica com 8 e o outro não fica, mas mesmo assim a ligação acontece. Vamos lá então conhecer as ligações. A primeira ligação que nós vamos falar é a ligação iônica. Essa ligação ela acontece entre metais e ametais, tá? Então, lá na tabela periódica, você pode ver que a sua tabela está separada em cores, né? Cada cor é uma família de elementos. Então, quando você pegar a cor dos metais mais a cor dos ametais, que seria o verde com o amarelo, quando for um elemento verde e um elemento amarelo, vamos pensar assim, vai ser uma ligação iônica. Então, você pode pegar o seu livro, abrir na última página e lá vai ter uma tabela periódica. A nossa tabela periódica ela está desatualizada, faltam alguns elementos que foram acrescentados, tá? Mas ela é ótima, vai nos ajudar a estudar, com certeza. Então, quando eu tiver um metal e um ametal, eu tenho uma ligação iônica. Quando eu tiver um metal mais um hidrogênio, também tem uma ligação iônica. E o que acontece nessa ligação? Um elemento doa ou transfere o seu elétron para o outro elemento. Vamos ver aqui no caso dos nossos modelinhos, tá? A gente tem aqui o Na, que é o elemento sódio, tá? E o Cl, que é o elemento cloro. E o Na, ele pega um elétron que ele tem sobrando na última camada e ele dá esse elétron completamente, faz uma doação para o cloro. E esse elétron deixa de ser do Na e passa a ser do cloro. E o Na, ele alcança o equilíbrio se igualando àquele elemento que nós acabamos de falar, que é o hélio.
tá? Então, no caso, ele se assemelha ao gás nobre, que é o hélio, que tem 2 na sua última camada. E o cloro, vamos ver aqui quantos elétrons que o cloro já tem. O cloro já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com esse aqui que ele vai ganhar do Na, ele vai ficar com 8, obedecendo a regra do octeto, tá? Então, essa é a ligação iônica. Ela sempre vai ter a doação total e absoluta do elétron, tá? O elétron vai deixar de ser do Na e vai passar a ser do cloro, tá? A doação do elétron. Vamos conhecer a outra ligação covalente. A ligação covalente acontece entre os ametais e ametais, ou ametais e hidrogênio, porque o hidrogênio ele faz uma classe sozinha, onde só ele faz parte dessa família. E aí, o que acontece nessa ligação? Um elemento empresta ou compartilha o elétron com o outro, tá? Então, aqui, no caso, a gente tem o oxigênio que está compartilhando um elétron com esse hidrogênio e está compartilhando outro elétron com esse outro hidrogênio. O elétron é do oxigênio, os dois. Não deixa de ser do oxigênio, ele apenas empresta. Os dois vão utilizar esse elétron para se satisfazer. E vamos observar aqui, ó, o hidrogênio vai ficar com 2 elétrons, alcançando a estabilidade igual ao gás hélio, né? Já o oxigênio, vamos ver quantos elétrons ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, tá? Seguindo a regra do octeto. Então, na ligação covalente, o elétron, ele é compartilhado, ele é emprestado, ele não é doado. O elétron continua sendo do oxigênio, mas ele empresta para o coleguinha dele, o hidrogênio, para que eles possam se satisfazer. A outra ligação que nós vamos falar é a ligação metálica. Ela acontece entre metais e metais, somente, tá? E ela ocorre, e nela ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos, que são dotados de um certo movimento, e são chamados de elétrons livres. Então, os metais, eles tendem a formar padrões geométricos, tá? Então, a gente pode observar aqui que eles ficam enfileirados, eles têm uma configuração muito organizada. E entre eles, sempre vai possuir, tá? Esses elétrons livres, tá? Por isso que os metais são tão bons condutores de eletricidade, por causa desses elétrons livres. E agora que a gente conhecer as 3 ligações, nós vamos fazer uma atividade. Pegue o seu livro e resolva as atividades da página 82, 83 e 85. Terminou de resolver? Tira uma foto e envia para mim no meu WhatsApp, que eu estou esperando para poder te avaliar. Parabéns para você, continue participando, Ana Clara, e os demais, vamos lá, minha gente, não vamos fraquejar não, tá? Então, até mais, tchau, tchau, pessoal, até a próxima.